Olá a todas, olá a todos, eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um Futebol Agora, o programa de debate esportivo do nosso portal, e eu converso aqui com o meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. Tudo bem, Vitor? Tudo bem. E contigo? Tudo certo, e acompanhando essas últimas rodadas da dupla Grenal, bastante polêmicas, muito assunto para nós tratarmos hoje. Queria começar contigo, Vitor. Agora na quarta-feira a gente tem Grenal, um Grenal decisivo para os dois lados. Como é que tu vê, depois desses últimos acontecimentos, a chegada dos dois times para o Clássico? Como é que eu vejo? Vamos ver se eu consigo definir como é que eu vejo, te mostrando. Tivemos o Grenal histórico, o Grenal do século, e agora vai ser o Grenal melancólico. É. Consegui me expressar? Tá feia a coisa, tá feia a coisa. Vai ser o Grenal da melancolia. Gente chorando de um lado de cá, treinador reclamando. E assim, vamos debater hoje, né? Que o Medina falou que está gostando do progresso do time, mas ao mesmo tempo está reclamando que está faltando jogadores, né? Assim, eu tinha pensado em começar o programa com uma pergunta um pouco diferente, mas eu não queria parecer tão para baixo, mas eu acho que também não seria tão ruim, que é te perguntar quem é que chega pior, né? Porque se a gente pega os últimos jogos do Grêmio, o Grêmio vem de uma queda para a segunda divisão, uma manutenção, uma decisão errada de manter o treinador, o Wagner Mancini, o Roger chegando ainda, ajustando as peças, uma eliminação precoce para o Mirassol, que não é mau time, mas é um time acho que da Série C do Campeonato Brasileiro. Só que do outro Sim. lado, o Inter vem de uma situação vexatória, assim, né? O time, desde que começou o trabalho do Medina contrariando as esperanças de muita gente, não mostrou desempenho até o momento. São flashes e quase nada no Inter. A direção tropeçando, decisões erradas, falta de convicção, reconhecimento tardio de alguns erros, e esse jogo catastrófico e melancólico e vexatório que foi a eliminação para o Globo, que foi uma piada nacional. Então a gente fica até na dúvida de dizer quem é que chega mais pressionado, quem é que chega pior, quem é que está mais mal nesse tabuleiro, né? Por isso que eu queria saber o que tu acha. As cenas assim que veio na minha cabeça agora que define é o Diego Souza lá no sábado, se atirou no campo lá com dor, parece que me define o momento do Grêmio que é lá agora. E a imagem do Daniel levando aquele frango contra o Globo que me define também a imagem como o time no momento, né? Não o Daniel só falhando, mas sim a imagem do time indo ruim, não naquela expectativa que o torcedor esperava começar o ano. E aquela imagem do Daniel tomando frango define. E o Diego Souza lá se atirando lá sofrendo é a imagem que eu vejo nesse momento, o torcedor do Grêmio sofrendo também, né? Se fosse para escolher essas duas imagens assim, para definir, era essa. Sim, e é uma... E Fala. não pode terminar Não, aí. eu esperar tu falar, pode falar. Ele falou que não queria fazer uma pergunta tão para baixo, mas tão para baixo como foi o jogo do Inter ontem, com a torcida vaiando, primeiro, segundo, que coisa triste, hein, ontem, para fazer a cobertura, hein? É um cenário, foi um cenário assim, sabe, que não se sente à vontade, é um ambiente que tu fica encolhido ali para fazer a cobertura, para a torcida vaiando desde o começo do primeiro segundo, né, a bola rolou e a torcida vaiando. E é assim que se caminha o Grenal. Vai ser, quando não queria fazer uma pergunta tão para baixo, mas eu vejo que vai ser tão para baixo até começar o Grenal, assim, todo mundo desanimado, esperando, criando expectativa. Vai Eu vi. ser sofrido para os dois lados. Sim. Eu vi que, né, olhando o jogo do Inter ontem, aquela cena o jogo com a chuva, e tu olha pouca gente quem foi no estádio foi para xingar, e os jogadores foram cobrados naquele estilo. Eu cheguei à conclusão, assim, eu acho que tava faltando isso no Inter um pouco, esse choque, sabe? A impressão que eu tenho é que Sim. esse choque da torcida com o time, com a direção, ele vinha se desenhando
há um tempo, mas eu acho que até pelos estádios vazios, o Grêmio para cair, tudo isso foi meio que tangenciando a situação e esse choque inevitável foi sendo adiado. E agora chegou um ponto que a derrota para o Globo deflagrou um estado que já Sim. existia latente, sabe? E aí tu acompanhar, assim, eu acho que até tava precisando isso no Inter, sabe? Tava É, faltando, tava que o faltando. Barcelos, que o Barcelos entenda bem, né? Que tu tá falando que a torcida está certa em protestar de uma maneira democrática, não vai ele compreender que a imprensa está incentivando a violência, né? Não é. Exatamente. Vaia é uma coisa, tu ir no estádio cobrar é um direito do torcedor ir ao Sim, estádio e fazer a cobrança ao time, mas ninguém está apoiando que tu vai fazer algum ato violento sim. em relação a ninguém. Somos contra todo esse tipo de ato. Só que eu acho que Sim. a cobrança da torcida junto aos jogadores era uma coisa que é necessário de fazer, é importante de fazer. É importante, eu Porque vejo que é necessário também. Um dos jogadores mais vaiados ontem foi o Vitor Cuesta, né? O Edmilson. E depois o Moisés chegou, viu os gritos de burro pro Medina na hora que ele chamou Moisés. sim, as vaias foram bem assim alternadas, assim, em momentos muito significativos, quando surgia a bola para o Denilson, bola para o Cuesta, bola para o Moisés, quando o time atrasava muito a circulação da bola, começava a tocar a bola muito lento, a torcida vaiava. Teve o que me chamou a atenção na vaia muito foi isso, assim, também. Não era só uma xingando, parecia que a torcida junta ia chegando a conclusões sobre as coisas junto, assim, sabe? Coisas, problemas que vêm sendo falados do Inter há muito tempo e que naquele jogo a torcida identificou junto, assim. E quem é que foi o refúgio de novo para ouvir aplausos da Ah, Alessandro, né? a Mas hora não é? eu tava vendo o jogo na TV, quando vi aquele barulho estranho, mas vai do nada uns aplausos, assim, o que estão aplaudindo? É o da Alessandro. Ah, o Medina sabe jogar, né? Entende de marketing. Mas o que chamou a atenção ontem na coletiva ali que eu acompanhei foi o que ele falou, o Medina, durante que está dentro dos bastidores lá com a direção, tá certo no cronograma, que não está sendo nada cobrado, está sendo tudo certinho, que ele vê progresso, pequenos progressos na equipe colorada, mas ao mesmo tempo ele meio que se queixou que está faltando um finalizador e que está faltando alguns jogadores para cumprir dentro de campo o papel que ele pede na teoria. E ele tá certo, né? Pois é que tá, eu não acho, assim, a única frase que eu achei que foi estranha na coletiva dele é que aquela coisa de não se sentindo pressionado. Isso é estranho, né? Na situação que tá o Inter, eu dizer que ele não tá se sentindo pressionado. Mas eu achei que esse Sim, diagnóstico dele, de que falta jogadores mais de frente, e é sintomático, porque é verdade, é que tá, ele tá certo. E eu fico imaginando que quando o Inter foi atrás dele, lá no fim de dezembro, né? Que uhum, foi selada a contratação dele. sim, Foi dito que ia trazer jogador, né? Eles falavam, né, que ele jogava com pontas, com jogadores agressivos na frente, sim, agressivos no sentido de agudos, né? Jogadores agudos na frente, disseram para ele que ia ter isso. E chamaram ele, botaram ele no cargo e não teve isso ainda. Nós estamos quase entrando no mês de março e o Inter não tem todos os jogadores que se imaginava que ia ter, né? sim. E se insistiu muito nisso, ao ponto nessa última coletiva do Alessandro no jogo o Alessandro Barcelos no jogo pós o Globo, ele reconheceu, demitiu o Paulo Brax, que é o responsável pelas contratações, reconheceu problemas no Capa, problemas que dão a entender que sim, o Inter falhou nesse processo. E É agora que tem que correr atrás do tempo perdido, né? com o Globo lá foi certo que o Medina falou ali, faltou alguém para finalizar. Olha, o Vitor Cuesta fez um bom do cruzamento para dentro da área e o atacante lá do Inter lá não acreditou. Eu até comentei, se fosse o Leandro Damião, ia dar um carrinho, ia dar um peixinho, e o cara meio que foi, não vou me atirar, sabe assim, agora me É. fugiu o nome do jogador agora, Wesley Moraes? isso mesmo.
Ele mesmo não acreditou no Vitor Cuesta, que fez um bom do cruzamento, fez tudo certinho, e era uma bola para ele chegar de carrinho, dando cabeça, tentar algo, né? Mas não, viu a bola passar na frente dele ali. E isso daí o Medina tá falando, né? Que tá faltando alguém para finalizar. O Leandro Damião, eu vejo que acredito que cairia bem agora nesse momento no time, né? Eu sinto mais falta no time do Inter de jogadores jogadores de lado que entram driblando e que desorganizam defesas adversárias. O Inter não contratou o David para ser esse jogador e nos vídeos de YouTube ele parecia bom, mas ele ainda não mostrou que é esse cara, infelizmente. E eu acho que o Sim, Inter ainda recém ontem fez o primeiro gol, né? sim, e não jogando na ponta, jogando de falso 9, né, ali que joga na frente da linha, mas voltando para achar espaço, assim, não no lugar onde ele foi contratado para ser. O Inter não tem esse jogador ainda. E é um jogador, e é um cara, e é um jogador que todo time hoje em dia busca e que tu não traz um jogador desse sem desembolsar. É um jogador caro, é um tipo de jogador caro e necessário, sabe? Então, Daí sim, te compreendo. Daí a torcida olha para o banco de reserva, vai lembrar bastante do Paulo Paixão, né? sim, Ó, é, olha para o banco de reserva, lá vem na cabeça o que o Paulo Paixão disse, né? sim, E daí entram os jogadores e só se confirma, né? O Bosquilha está devendo bastante. Teve a oportunidade para começar como titular e agora está perdendo espaço. Só entra quando o Inter precisa realmente na hora do desespero, que nem o Globo. sim. E está faltando alguém mesmo de ponta, né? O Inter tem também lá hoje o ataque dos jogadores do Inter não estão me deixando marcado com os nomes. É para tu ver, se Pra eu não sei o nome dos atacantes, como é que eu vou... Pra te ver, olha só, Uhum. agora tá me fugindo o nome lá do segundo, que entra sempre no segundo tempo lá pela ponta lá do Inter lá, o Tem o Caio Vidal, tem Caio o Vidal, que foi o o Caio, lançamento do Abel, né? O Abel, foi o único cara que fez ele jogar foi o Abel. o Caio Vidal é um jogador que também que já as oportunidades que ele recebeu bastante e não tá aproveitando. Ele é o tipo de jogador que parece para mim dentro de campo é aquele cara que quer driblar, mas espera receber a falta, não tem objetivo. E ele não tem tanta intimidade com a bola, o Caio Vidal, no caso. Tem o Gustavo Maia, que fez aquele golaço contra o Corinthians aquela vez, depois nunca mais jogou, e dizem que não sei qual é a teoria para dizer que ele não é valorizado. Não sei. Ah, Mas mas o Caio Vidal, eu concordo contigo, não tem tanto intimidade mesmo com a bola e é um jogador que joga com a cabeça baixa, né? Ele é daquele que espera receber a falta, não ergue a cabeça para ver o companheiro correndo de um isso, lado ou para ver a oportunidade para chutar, porque várias vezes ele teve chances claras de gols e perdeu na frente, cara a cara com o goleiro. Não, é só voltar jogos atrás para ver que ele perdeu uns 2, 3 gols cara a cara por estar com a cabeça baixa e não ver que estava sozinho com a chance clara de gols. sim, concordo. E o Grêmio, como é que tu vê a chegada? Eu, provavelmente não, eu vi, tava dando uma lida no noticiário ali. É bem provável que o Diego Souza não jogue o Grenal, quase certo. Vai ser uma pena. Possivelmente vai jogar o Elias. E tem rumores de que talvez possa pintar o Ferreira de novo. Essas seriam Sim. assim as novidades do Grêmio para a chegada. Como é que tu vê assim, juntando uma análise assim da atuação do Grêmio contra o Novo O Hamburgo, Hamburgo, mais os desfalques e a preparação para o Grenal, como é que tu tá vendo esse momento? apesar de não estar nesse momento os dois times decaindo, eu vejo o Grêmio mais com chance assim sair bem no Grenal, porque Uhum. tem o Ayu, tu destacaste já nos programas anteriores, o Elias é um jogador que tem personalidade, é um jogador que joga a cabeça erguida e é um cara que assume responsabilidade. Vejo se ele entrar no lugar do Diego Souza, não vai ter problemas, apesar de ser um clássico Grenal, não vai tremer a perna. É um cara que tem personalidade, um jogador que já conversamos aqui, né, que chama atenção, pega a bola para bater o pênalti sem ficar se escondendo.
E com o Ferreira vai ser se realmente hoje ele treinou, né? Acompanhei, ele treinou tranquilo lá, fez um treinamento forte. Tudo indica que ele apareça para jogar o Grenal. Não acredito que saia jogando, mas possa entrar no segundo tempo. E apesar desse problema com o Diego Souza, é uma pena, né? Eu acredito que o futebol perde com isso. Porque é a mesma coisa do lado do Inter, sem o D'Alessandro, quem é que vai ser as referências, né? Sim, Nesse momento. os personagens do jogo, né? Personagens, exatamente, os personagens. Tá meio fraco de personagens ultimamente a dupla Grenal. Sim, Mas eu acho que Ferreira e Elias é perigoso pro Inter. Eu acho que sim, o Grêmio e eu acho que eu vejo potencial no Roger também. Eu acho que o Roger tem esse potencial de arrumar o time. sim. Se eu fosse chutar, eu diria que o jogo é ou empate ou vitória do Grêmio. E aí, Eu e aí eu não concordo sei, com e aí eu não sei, não saberia dizer quais seriam as consequências no Inter disso. O empate talvez desse uma sobrevida pro Medina, sim. dependendo de como fosse o jogo, se fosse um jogo disputado, sabe? Aquela coisa 1-1 e foi um jogo brigado, sabe? Mas uma O Inter derrota pode complicar. vai complicar bastante. O Inter vai precisar bastante ali do Tyson e da Alessandro. E do goleiro Daniel. Desses três. E citaste ali o Roger é um cara que sabe o que é Grenal, é um cara que jogou Grenal, é um cara que conhece o ambiente, sabe como é que é o clima aqui no Rio Grande do Sul. O Medina praticamente caiu de paraquedas aqui, não sabe o que é o clima do Grenal, não sabe o que é o ambiente, ele não sabe como é que é a cobrança após o jogo, ele vai ficar sabendo agora durante o jogo, ele não sabe ainda o que conversar com os jogadores, não sabe. O único que sabe ali é o Tyson, o D'Alessandro, o Vitor Cuesta, que sabe passar para os jogadores, o Daniel, que apesar de agora, nesse ano e ano passado, ter começado a ser titular do Inter, mas ele é da base, sabe? Conhece o ambiente. Já ali o Roger tem como passar para o grupo todo, né? Na conversa, na palestra ali, diferente do Medina, né? O Medina não. Eu vejo que o Inter deveria explicar mais para o Medina o que é o Grenal, mostrar imagens, mostra notícias, como é que é. Tem como fazer uma assessoria pro. Estamos, Bri- olha que tem tecnologia para tudo. Brifar ele, né? Brifar ele. Sim, sim. Daí por isso que eu vejo que o Grêmio vai ter uma certa pequena vantagem. Sim, eu também acho. Esses Concordo contigo. fatores aí. E vamos ver, né? Além do Grenal, vamos ter a última rodada no final de semana, vai ser pegado, né? O É, Campeonato Gaúcho. Estou gostando. Olá! Gauchão acaba todo no sábado que vem, dia 12. É dia 12, com todos os jogos sendo às 4:30 da tarde. O que está em jogo ainda, Vitor, no Gauchão, além do destino da dupla Grenal? O que tu destaca assim, do que está em jogo? O que está em destaque aqui destaco o jogo Juventude e Brasil de Pelotas, né? O Brasil de Pelotas tem chances de se classificar para a próxima fase, ficar entre os quatro ali, ele está com 13 pontos, em sexto. E o Juventude em décimo com 11 pontos. E se o Juventude empatar e o União vencer, daí olha só para quem o Juventude vai ter que torcer, para o Caxias, seu rival. Se o União ganhar do Caxias, que o Caxias ali tá com 12 pontos, e o Juventude empatando, União escapa e o Juventude cai porque vai ter uma vitória a mais. Vai ser emocionante essa última rodada aí para Sim. os torcedores de Juventude. Que situação do Juventude, né? Ter ficado na Série A e e entrar 2022 lutando para não cair para a segundona do Campeonato Gaúcho. Imagina essa situação, jogar a Série A do Brasileirão e a Série B do Gauchão. Daí eu espero que sirva de exemplo para o ano que vem, 2023, para os times, para a diretoria dos clubes também levarem a sério, como o Ipiranga está levando a sério o Campeonato Gaúcho, né? Sim. É uma competição que
um monte de torcedores falam, por quê, por quê? Mas são os mesmos torcedores que reclamam porque jogar o Campeonato Gaúcho são os mesmos que vaiam quando o time vai mal no Campeonato Gaúcho. E o Exatamente. Ipiranga está dando exemplos, tá se preparando para jogar novamente a Série C do Campeonato Brasileiro e está ali ó, com o primeiro colocado, com 21 pontos. Ganhou do Inter lá, praticamente. Foi um jogo corrido pegar, mas por pouco não patrolou o Inter, né? Foi 3-1 ali. E tá sem problemas nenhum ali. Tu vai esperar ó, o seu adversário. Eu quero ver se é o Inter lá, hein? Eu ia Pega o comentar Inter. que eu ia comentar justamente que antes disso que outra coisa que não tá em jogo, mas não tá, digamos, é a classificação do Inter para a segunda fase. Tem o Grenal, Sim, se o Inter vier a perder, ainda teria perigo de não se classificar, porque São Luís e Brasil de Pelotas poderiam alcançar ele, e aí ele chegaria na última rodada tendo que ganhar, ou, deixa eu ver, ganhar ou não perder para o Guarani de Bagé, que já está matematicamente rebaixado, né? Ou seja, sim. é impossível do ponto de vista lógico, mas tendo em vista que um time que acabou de ser eliminado pelo Globo, a gente pode ficar com o sinal de alerta aí também, né? E o Globo, e ainda mais que o Globo tomou 5-1, perdeu de 5-1 agora, né? Exatamente. Então então só acaba quando termina, né? Digamos assim. Sim. Não, e vendo a tabela aqui, acompanhando a tabela, o Juventude era para estar entre esses quatro, né? O time de Série A. Sim, quando a gente começou, no nosso primeiro programa, quando a gente começou a projetar o campeonato, muita gente disse, tu disse, eu acho, inclusive, que uma possível final seria Inter e Juventude. E os dois, não precisa nem acontecer mais nada, os dois já decepcionaram. O Inter Sim. pelas atuações e o Juventude por estar aí brigando para não cair, né? Foram duas surpresas do campeonato. É, Assim. eu vejo que passou tudo pela direção do Juventude. Foi uma dos grandes culpados pelo desempenho, porque vamos voltar um pouquinho lá a fita lá. Em dezembro, eles anunciaram, falaram que o Jair Ventura ia ter 14 jogadores novos no elenco e que ia dar tempo para o treinador botar a parte dele ali, treinar os jogadores, mostrar como é que ele queria que atuassem dentro do campo e que ia dar tempo. Mas mudou de postura conforme o Campeonato Gaúcho começou, né? Ali já mudaram toda a postura, falaram que os jogadores eram novos, tudo, mas ao mesmo tempo demitiram o Jair Ventura. Daí colocaram o treinador interino lá, que conseguiu fazer bons jogos até, e agora está tentando Mas, recuperar o tempo com o Eduardo Batista, né? Não vai atuar agora no Campeonato Gaúcho, mas é o técnico que está acompanhando os jogos. Ele esteve agora no jogo do Juventude contra o Guarani de Bagé e está acompanhando como é que é. Acredito eu que ele está marcando os jogadores já que possam ser titulares para recuperar esse tempo aí que a direção ofereceu para o Jair Ventura e não cumpriu, né? Agora é o Eduardo Batista chegando com o carrossel aí, ó, andando, girando, e vai ter que fazer um time planejando, vendo esses momentos finais do Campeonato Gaúcho, né? tá Daí certo, volto a ressaltar, direção foi o grande culpado. tá certo. É uma coisa assim, né? Porque a gente vem falando cada vez mais em profissionalização dos clubes, essas questões de venda dos clubes, tudo tentando ser mais técnico, mais, entre aspas, profissional. E a gente sabe que a realidade ainda está um pouco distante disso ser feito de forma plena, né? Mas, Vitor, queria agora já encaminhar o fim do programa. Tu tem algum último destaque aí para essa próxima semana, ter a chegada do próximo episódio do Futebol Agora? O destaque eu fico por essa conta aí da finalizador que o Medina está pedindo, né? Ele, ao mesmo tempo, ele é um paradoxo. Ele fala que tá um cronograma tudo certinho, que não tem cobranças dentro do vestiário, que está tudo correto,
mas ao mesmo tempo na coletiva ali ele está cobrando um finalizador. Que cronograma é esse? Que a direção fala que está certo e ao mesmo tempo tem um paradoxo aí nas entrevista com o técnico após os jogos. Sim. Daí, Bom, o meu destaque, então, não tem, para mim não tem outra, esses 2 dias que vão passar até quarta-feira, que podem definir mais coisas para a dupla Grenal, chegando os dois fortemente pressionados e muito aquém do que a torcida espera e merece. Outra coisa que eu queria falar, estava lendo no Globo Esporte agora, que clubes russos e da Ucrânia vão poder romper parcialmente, momentaneamente, contratos com jogadores para que eles joguem por outros clubes nesse período da invasão, pelo menos até junho. Tá no Globo Esporte, para quem quiser ler mais detalhes. A sim, dupla Grenal pode ficar ligada e, de repente, pode conseguir alguma contratação, algum jogador interessante. Entre eles o próprio Yuri, né, que acabou de ir para lá, o Yuri Alberto. sim, ia te perguntar isso. Tu acredita que pode ocorrer isso, o Inter trazer de novo o Yuri Alberto? Olha, se está liberado, por que não? Eu acho que dá para tentar. E seria um acréscimo, porque o Wesley mostrou até agora que não é uma substituição à altura para o Yuri, pelo menos até agora. Ou não ia ser, ia cair como uma luva. A torcida do Inter ia comemorar, porque o Wesley está devendo realmente, está devendo bastante. E essa possibilidade aí é um jogador que o Inter já conhece, que não foi olhado pelo YouTube, né? Uhum. Como olharam com os jogadores que é contratado. Ultimamente, a diretoria do Inter está usando bastante a internet, né? Wikipédia, minha fonte é Wikipédia. Bárbaro, né? A fonte do presidente do Inter Wikipédia. E o Yuri Alberto realmente é começar com o titular, né? Fazendo gol lá na Rússia. É líder em gols e fez algumas assistências, está com números ótimos. Mas Vitor, aí, só um destaque rápido que não podemos deixar de fora, né? Sobre o Campeonato Brasileiro Feminino, que começou agora, nesse final de semana. sim, E o Inter começou bem, ganhou de 2-1 em casa. E o Grêmio também conseguiu lá, a goleira Lorena lá, defendendo, conseguiu um pontinho, um empate lá. E eu vejo que vai ser um bom campeonato feminino, hein? Espero que o Inter e o Grêmio consigam chegar lá de novo, disputar, porque o Corinthians não está tendo rivais até o momento, digamos, rivais para questão de título, né? Mas eu tenho eu notado tava. que, felizmente, o investimento tem aumentado e mesmo que ainda tenha essa discrepância do Corinthians para os outros, eu vejo um crescimento do futebol feminino e acho que os clubes têm que continuar investindo. E eu acho que e brigando como podem, né? Porque tu pega Sim, aquela final Corinthians e Grêmio, foi uma final onde teve muita discrepância técnica. A gente notava que o Corinthians era um time que estava 2, 3 passos à frente que o Grêmio, mas o sim. Grêmio mostrou um ótimo trabalho e ofereceu boa resistência. E eu acho que é O assim, Vitor, tu vai a cada dia melhorando a briga, né? Vitor, o que tu acha do Grêmio botar a jogadora a jogar jogos oficiais, Campeonato Brasileiro, no CT? Tu não acha que falta mais reconhecimento? Eu não sei como é que isso funciona, eu não tenho conhecimento para entender o que determina. Porque, de repente, alguém pode, por exemplo, assim, digamos que o Inter tem um jogo marcado para o domingo no Beira-Rio. Aí, sábado, tem um jogo no Beira-Rio do feminino. Talvez eles vão dizer que pode acontecer alguma coisa no gramado, sei lá, Não, eu não mas sei, eu não daí sei se isso é uma boa, eu não sei se isso é uma boa desculpa, sabe? Mas eu acho que botar os jogos, por exemplo, o Inter jogou no Sesc, né? sim. O Inter jogou no Sesc. Eu não sei por que não botar no Beira-Rio. Mas o Inter às vezes coloca no Beira-Rio. Sim. Teve aquela Copa lá, a edição, primeira Copa do Brasil lá, a Supercopa, né? O Inter jogou no Beira-Rio.
Até teve aquele lance lá de empurrão lá que o juiz não deu e o Inter foi eliminado, foi no Beira-Rio. E alguns jogos o Inter vai no Beira-Rio, mas está tendo essa... Não é sempre assim. É uma vez lá no CT do Alvorada, uma vez no Sesc, e no Grêmio também é sempre o CT. Porque daí não dá para compreender por que não coloco qual é a diferença do futebol feminino para o futebol masculino. Por que tem esse... Eu não entendo, eu eu não vejo motivo. Eu não vejo motivo para não botar também não vejo no motivo. estádio principal. Eu também, daí eu fico com essa implicância. Não sei se estou certo, estou errado, mas eu vejo que o Inter e o Grêmio, Campeonato Brasileiro, Campeonato Gaúcho, jogos oficiais do futebol feminino, normal, Arena e Beira-Rio. Sim. Tudo bem se há algum problema, tiver algum evento que não possa ocorrer ali no Beira-Rio, na Arena, mas essa desculpa de cuidar gramado, para mim, não cola. Porque normalmente é isso que dizem, né? Mas eu não sei se é Sim, verdade, eu não sei, não tenho conhecimento para dizer que isso tem fundamento ou não. daí eu vejo que a CBF tem que cobrar isso dos clubes, né? Porque tem que ter igualdade, né? Não é se jogam lá num canto e jogam no outro canto, e sem dizer, daí querem que a torcida faça a sua parte. Mas daí, como a da torcida tem que procurar aonde em que canto vai ser os jogos da dupla Grenal, ou não só da dupla Grenal, mas dos outros times, não vejo correto isso. Eu vejo que tem que ser certinho. Como o masculino tem um lugar para jogar, o time feminino tem que jogar. Assim vai deixar mais grande não, desculpa aí pelo erro de português, vai deixar o campeonato brasileiro mais atrativo, maior, né? Mais atrativo. Claro. Sim, Não pode ser só uma valorização da boca para fora, né? Tem que ser de fato, sim. né? Tá faltando isso. Mas vamos ver, recém foi a primeira rodada, espero que a direção do Inter, do Grêmio, ouça nós e mande uma resposta para nós também falar para o público aqui o que está ocorrendo, porque a dupla Grenal às vezes joga, às vezes não joga, diferente dos outros times, né, que eu vejo. Sim. É isso então. Passamos por todos os assuntos principais da dupla Grenal e futebol do interior dos últimos dias aí, projetando também a próxima semana. E agradecemos a sua companhia em mais um Futebol Agora, programa cada vez se consolidando mais. Nós esperamos você na próxima semana, nesse mesmo local, nessa mesma hora, sempre com nossos melhores debates, todos os melhores argumentos. Você pode acompanhar o nosso trabalho também nas redes sociais, nós estamos no Twitter. Qual é o teu Twitter, Vitor? É Vitor_A Pereira. Legal, o meu Twitter é @VictorCaprioli. Você também pode acompanhar todas as notícias do portal Agora RS no site Agora RS. Nós trazemos todas as principais notícias do Rio Grande do Sul, desde tempo, trânsito, política, economia, cotidiano, tudo que diz respeito, de alguma forma, aos gaúchos, tudo sempre da melhor forma de se comunicar e também de forma gratuita. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e até a próxima. Até a próxima, pessoal.